Pois bem, qual é a propriedade que caracteriza as funções pares? Perceba, guys, o seguinte: se você pega um x aqui, um x, um x, agora pegue o simétrico do x. O simétrico do x vai estar desse outro lado, porém com a mesma distância do x. Então esse x, você tem 1, 2, 3, 4. Está em uma distância de 4 quadradinhos. 1, 2, 3, 4. O simétrico dele, que é o menos x, vai estar a uma distância de 4 quadradinhos para a esquerda. E 4 para a direita, aqui 4 para a esquerda. Sendo essa a função par, então aqui é um reflexo. Isso significa o quê? Que quando eu subir aqui, tem que dar a mesma distância, a mesma altura de quando eu subir aqui. Ou seja, eu posso jogar em cima do eixo X aqui e aqui, que vão dar a mesma coisa. Portanto, guys, esse ponto aqui, em cima do eixo Y, ele vai representar tanto a imagem do menos X, quanto a imagem do X. Qual é a moral da história? Em funções pares, a imagem do simétrico de um elemento é a imagem do próprio elemento. Então eu posso definir, é dessa forma que nós definimos a função par. Se f de menos x é igual a f de x, então f é dita ser par. Portanto, guys, função par, para você verificar se uma função é par, você vai verificar essa propriedade, ou seja, se a f de menos x é igual a f de x. E isso a gente vai ver aqui, ó, nesse próximo exemplo, onde nós iremos verificar se é função par ou ímpar ou nenhum dos dois. Então, nós iremos verificar se cada uma dessas funções se são pares, ou seja, vamos verificar se são isso. Claro, se eu tivesse o gráfico da função, seria mais fácil de ver que era par, bastava olhar a simetria. Mas nesses exemplos, ele não está dando o gráfico, ele está dando o que? A lei. Então, quando der a lei, essa é a maneira de eu verificar. Alright? Pronto. E além das funções pares, nós temos as funções ímpares. Guys, no caso das funções ímpares, a origem funciona como a simetria. Eu vou fazer um exemplo para vocês. Pois bem, aqui nós temos os eixos. Vou fazer, guys, o gráfico de uma função ímpar. Uma função ímpar, ela, devido à simetria com a origem, ela sempre tem que passar pela origem. A origem do sistema, que é aqui no encontro dos dois eixos. Então, eu vou imaginar que a minha... Aqui não está na origem, né? Vou imaginar que o meu gráfico seja assim. Vou pausar para trazer o gráfico para vocês. Pronto, guys, aqui eu trouxe o gráfico de uma função que tem uma simetria em relação à origem. Como é que é uma função simétrica em relação à origem? A origem é o nosso divisor, e a maneira com que se comporta do lado direito é a mesma maneira do lado esquerdo no sentido oposto. Perceba que esse gráfico aqui, ele é idêntico a esse gráfico, só que está a toda parte para cima foi refletida para baixo e está do outro lado. Então, essa parte aqui que tinha tipo uma montanha para cima, tem a montanha tipo para baixo. Então, aqui meio que começa, meio não, né? Começa subindo, se você andar aqui no sentido oposto, começa descendo. Tem um momento que vai ao encontro da origem, aqui também vai da origem não, perdão, do eixo X. E depois da montanha que desce também ao eixo X. Então, esse lado é uma simetria em relação à origem desse. Portanto, guys, isso é uma função ímpar. E a função ímpar também tem aquela propriedade parecida, que é o seguinte. Se você pega um x aqui, 1, 2, 3 quadradinhos. 1, 2, 3 quadradinhos. Aqui está menos x. Veja bem, quando eu subo até o gráfico, aqui está a nossa imagem do x. E quando desço até o gráfico, aqui está a nossa imagem do menos x. Acontece o quê? Devido à simetria, o tanto que subir aqui é o tanto que descer aqui. Dessa forma, essa distância e essa distância tem que ser o quê? A mesma. Então, guys,
por ser a mesma, o que significa? Que esse f de menos x, é justamente o simétrico desse f de x. Ele é o mesmo valor do f de x, mas no sentido negativo, no lado negativo, então tem esse menos. E essa aqui é a propriedade que caracteriza as funções ímpares. Nesse caso aqui eu não vou escrever bonitinho, igual eu escrevi aqui, então fica a cargo de vocês, mas essa é a característica das funções ímpares. Então, as funções pares, quando se calcula no simétrico, é a mesma coisa que calcular no elemento, ou seja, o menos some, o menos daqui some. Nas funções ímpares, calculando no simétrico, dá menos o que calcular no elemento natural. Ou seja, o menos sai. Na ímpar, o menos sai. Na par, o menos some. Então, essa é a ideia de função par, função ímpar. Vimos a ideia tanto no sentido da lei, que é o sentido analítico, como no sentido gráfico. Próximo vídeo nós iremos tratar de exemplos, ok? Thanks.